Olá, bom dia! Enfim, a gente conseguiu, né, se encontrar aqui para a gente conversar. Bom, eu vou cortar a parte de apresentações, porque eu e você, a gente já tá alinhada, já tem um tempo já, né? Eu quero Com te certeza. agradecer muito por a gente estar conversando. Desde que eu tive o primeiro contato com você, eu sempre gostei muito de você, do seu trabalho. Aí, quando eu descobri que você também era autora, eu falei, não, né, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos alinhar esses negócios aí e fazer isso acontecer, né? Então, muito obrigada por você estar aqui conversando comigo hoje, né? E aí, para a gente começar, eu queria que você iniciasse falando um pouco sobre você, né? Explicasse, enfim, tudo que você achar legal trazer sobre você aqui para a gente hoje. Primeiramente, eu quero agradecer também. A recíproca é verdadeira. Acho que a gente se deu bem realmente desde o início. Eu gosto muito de ter essa troca com você, ter essas colaborações com você, tanto como assessora e agora como escritora. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Muito obrigada pelo convite. Bom, para quem não me conhece, eu sou Maria Ana Martins, eu sou escritora e assessora de comunicação no mercado editorial, né, voltada para autores. Hoje eu estou aqui como escritora para falar um pouquinho do meu trabalho como autora. Eu escrevo fantasia, escrevo comédias românticas, romance, né? Eu sei, tudo puxado por romance, tá? A maioria das coisas é puxada por romance. E contos. Eu tenho contos bem reflexivos também. A maioria dos meus trabalhos estão agora na Amazon. Eu tenho um livro infantil também, A Observadora de Sombras. E em breve, se tudo der certo, vão vir mais. Mas é basicamente isso. Eu gosto muito de realismo mágico, eu gosto muito de fantasia urbana. Normalmente meus textos estão entre essas duas coisas, sabe? E é isso, eu acho que é sobre encontrar a magia na realidade. Eu acho que é o que eu busco na maioria das minhas histórias. Por isso que a minha frase, meu slogan, meu bordão tem sido escrevo livros com amor e encanto. Porque no final das contas é o que resume. Eu fico passeando pelos gêneros, mas todos eles vão ter um pouco de amor e um pouco de encanto. Antes de eu fazer a próxima pergunta, você foi falando assim, e aí me veio aqui assim, os que eu li, né, esses últimos que você me mandou conseguir ler, eu vi que tem muito da questão da nacionalidade, né, também tem essa questão também da regionalidade também, né, dessa questão regional, e se você traz isso sempre para os seus livros, de alguma forma, você costuma fazer isso sempre? Quase sempre, tipo, 98% das vezes eu vou colocar em lugares que eu já fui, principalmente no Recife, porque eu moro aqui, eu sou criada, nascida e criada aqui no Recife, então eu gosto muito de trazer meu lugar, meu cantinho, minha cidade, principalmente porque eu não vejo tanto quanto eu gostaria, sabe? Existe, obviamente, tem os autores daqui, sempre vão falar, mas eu sinto que a gente sente falta ainda de uma coisa mais, principalmente no contemporâneo, justamente nessa literatura mais comercial, eu sinto que a gente sente falta mesmo de se ver aqui. Não é que não tenha, tem várias pessoas fazendo, mas não tem tanto destaque, sabe? E então eu tento trazer, e é uma coisa que os meus leitores, eles falam muito. Nossa, esses contos que eu lhe passei, né, Contratos Encantados, Desejos Encantados, a galera o que mais faz é, meu Deus, se passa no Recife, eu conheço aquela rua, eu conheço aquele cemitério, eu conheço aquela, sabe? Então, Ah, assim, é legal. muito legal. É muito legal ver os meus leitores daqui se reconhecendo ali. E muito legal também ver as pessoas que não são daqui dizendo, nossa, o conto se passa no Recife. Uma coisa, sabe, o romance se passa no Recife, a minha comédia romântica também se passa aqui. Então, eu gosto sim de trazer esses lugares. Não é em tudo, porque, por exemplo, meus livros de contos, você Deixa a Morte Morrer Cedo e Outros Contos Oníricos e As Duas Faces da Realidade, por exemplo, eles vão ter elementos que, se você mora aqui, você até vai reconhecer, mas não vai ser explicitamente Recife, sabe? Mas tem alguns que têm esses elementos e outros que são mais não em um local específico, assim. Como eu disse, eu gosto muito de trabalhar com realismo mágico e às vezes a gente brinca mais, eu brinco mais nos contos com o personagem em si do que a localidade que ele está, sabe? Então é isso, tem essas exceções à regra. Meus contos eu sou mais. Pronto, se tem um lugar que eu sou menos romântica, é nos meus contos, é onde eu sou mais reflexiva. Se você tá me vendo fazer alguma prosa longa, significa que vai ter gente se beijando. Muito bom, de verdade. É até bom para quem. Eu, por exemplo, nunca fui para o Recife, né? É um sonho, uma vontade que eu tenho muito grande, assim. Então, É isso assim, embora. também. E aí, isso também conecta a gente a entender um pouco, né? A visualizar isso um pouco é muito gostoso, de verdade. Então, saiba que esse é o caminho e tá chegando nas pessoas, né? Muito bom Bom, receber esse feedback. bom,
Como é que a literatura entrou na sua vida? Por que você decidiu seguir por esse rumo nessa história toda, assim? Ai, nossa, eu adoro contar essa história. Sempre Ai, perguntam essa pergunta, eu adoro contar essa história. Assim, eu tinha ali por volta dos 12, 13 anos, por aí mais ou menos. Eu passei por uma fase que foi a fase que eu aprendi a ler, que eu não gostava de livros. Antes disso, adorava que lessem para mim. Pai, mãe, minha avó, aqui em casa todo mundo é louco por livro. Eu cresci na casa da minha avó, praticamente é livro do chão ao teto, sabe? Então, um dos meus maiores sonhos quando eu era pequena era aprender a ler para poder ler os livros grossões que não me deixavam ler, né? Só liam os livros de criança, né? Só que eu tive muita dificuldade para aprender a ler. Muita dificuldade. Quem conseguiu me ensinar foi minha avó. E por isso ela me ensinou com um joguinho. Porque na escola não tava rolando, não tava ainda. Aí depois que eu aprendi, eu fiquei, nossa, que negócio chato. Demorei muito, peguei abuso, disse não quero, não vou, não gosto. Quando eu tava ali nos 12, 13 anos, minha madrinha me deu de presente os livros Poliana e Poliana Moça. Eles estão até aqui, que eu tenho até hoje as cópias que ela me deu. E eu agradeci, fiz aquela carinha de obrigada. Não tava assim tão, né? Tipo, eu não ia contradizer a minha madrinha, que é alguém que eu amo muito, que sempre, tipo, foi minha madrinha que me deu meu primeiro celular, minha madrinha que me levou pra minha primeira viagem de avião. Então era uma pessoa que eu sempre quis agradar, sempre quis, sabe? Dar esse retorno. Então quando ela me veio com livros, eu fiz aquela cara de. É, adorei! Ah. adorei, valeu. Aí levei os livros pra casa, deixei na estante, eles ficaram lá por um bom tempo. Até que uma tarde, assim, eu tava sem fazer nada, e eu olhei pros livros e eu pensei, nossa, minha madrinha, né? Tão fofa, ela me deu o livro e falei, vou tentar aqui, vou ler a primeira página. Aí eu peguei Poliana pra ler. Eu não desgrudei do livro. Eu não conseguia soltar o livro. Eu li assim, o mundo sumiu. E o que existia era aquela história e eu estava vivendo ali. Não existia mais nada além dali. Não tinha comida, não tinha levantar para responder ninguém. Tinha eu deitada na cama o dia inteiro lendo o livro até ele terminar. Quando ele terminou, a primeira coisa que eu fiz foi agarrar o outro, já que tinha uma continuação, Poliana Moça. E novamente a mesma experiência. Eu sei que quando eu terminei, que eu fechei o livro, que eu botei assim no peito, eu fiquei, isso é bruxaria. Isso é magia pura. Porque são palavras num papel, são só isso, palavras, são símbolos no papel. E quando eu li aquilo, todo o resto do mundo desaparecia. Eu sei que a experiência de leitura é diferente, né? Cada um tem a sua. Mas pra mim é como se realmente tudo sumisse. Eu consigo ver como se eu estivesse num filme mesmo. As palavras somem da minha frente e eu só tô imerso na história. Então, pra mim, aquilo foi o maior suco de magia que eu já tinha visto na vida, sabe? Porque são só palavras, não são imagens como nos filmes que estão contando pra você, não é um som que tá. São palavras num papel. E eu disse, cara, eu quero fazer isso. Eu quero fazer, levar para as pessoas essa sensação que eu tive nesse momento, sabe? Porque isso é a coisa mais mágica, então eu quero proporcionar isso, eu quero tocar pessoas de alguma forma, eu quero eu quero trazer essas sensações, a sensação que a pessoa tem quando ela lê um livro que ela gosta, porque não necessariamente é uma sensação boa. Você pode ter tristeza, você pode chorar com o livro, você pode ter um gosto amargo na boca, mas é sobre isso. O livro desperta sentimentos em você, desperta essa curiosidade, essas sensações que às vezes você não teria de outra forma. Quer dizer, em que mundo você vai andar num dragão? É, e quando você fala e quando a gente fala do cotidiano mesmo, se colocar na pele de outras pessoas, passar mais para a realidade, a gente consegue entrar na pele de outras pessoas, a gente consegue ver pelos olhos de outras pessoas, a gente consegue sentir os cheiros, os toques, tudo pelas peles dos personagens. Então são outras experiências, você sai de si. E isso é mágico, isso é magia. Na minha concepção é magia. E eu disse, tenho que fazer isso. Eu simplesmente tenho que fazer isso. Eu quero levar isso para as pessoas também. Eu quero causar esses sentimentos também. Aí foi a partir daí que eu resolvi escrever. Nossa, muito bom, né? Porque como dá essa virada de chave, né? Você deu uma chance por alguém que você ama, né? E no fim das contas, isso virou a sua profissão. Olha só que curioso ainda, né? Tudo, né? Todas as minhas. Porque assim, eu sou escritora. Hoje, infelizmente, isso ainda não é o que paga meus boletos. Mas a minha outra profissão, né? Que é assessora de comunicação, é voltada para o mercado editorial. Então, aqui em casa, a minha família brinca dizendo que minha vida são livros. Sabe? Porque tudo nela tá permeada de livros. Essa aqui é uma das minhas estantes. Eu tenho outra que está lotada e outra que está lotada. E eu já invadi a casa da minha mãe, entendeu? E assim, isso é porque eu junto os livros e dou, tá? Chega um momento em que eu começo a tirar, porque eu preciso de espaço pro novo. Mas livros realmente viraram minha vida, boa parte dela, sabe?
Meu namorado hoje, ele é o meu leitor beta. Nossa amizade começou porque ele betou meus textos, sabe? Lá atrás. Ele é melhor amigo do meu ex. Eu conheci ele dessa forma. E aí o ex se foi, ele ficou. A gente teve 9 anos de amizade. E agora que a gente tá namorando, mas vezes eu falo 9 anos de tudo que eu escrevo, ele lê primeiro. Então a literatura me trouxe coisas maravilhosas, me trouxe amigos maravilhosos. E assim, ela só me trouxe coisas boas, na verdade. Então, é isso, assim, ela é algo muito importante pra mim. Eu espero conseguir levar um terçozinho do que ela é importante pra mim para as pessoas, sabe? Isso que faz toda a diferença, pode ter certeza. Quando a gente coloca esse carinho, né, nas coisas que a gente faz, reverbera muito mais, né? Bom, vamos falar então sobre Contratos Encantados e Desejos Encantados, né? Que foi os contos que eu consegui ler, né? Os mais É, isso, exatamente, os mais recentes não sei, né? Não consigo comparar com o que você escreveu antes também, né? Porque ainda não tive esse contato, mas eu gostei bastante, né? Vou dar já meu feedback aqui, no sentido exatamente de me conectar, né? Com essa questão, né? Do ser brasileiro, essa questão também dessa realidade mágica, né? Que você trouxe, assim. É muito legal, porque eu gosto muito de livros que colocam a magia no mundo real, assim, né? O que eu acho que isso faz a gente acreditar ainda mais naquela magia. E é só um adendo, né? Que na segunda leitura, né, do segundo conto, quando ela fala de tissurus, assim, né, que ela já começa falando do tissurus, eu tenho um negócio muito forte com tissuru. Ai, nossa. Inclusive, inclusive a minha marca, né, a da mandigrafia, o finalzinho dela, ela é a ideia de um tissuru, assim, né? Então eu já li assim, já fiquei, ai meu Deus, que coisa linda. Sabe que a lenda existe, né? A lenda dos mil tissurus, Sim. ela existe. Uhum. Pronto. Então, Ai, muito bom. Então, a primeira página, assim, eu já li, já fiquei, ai, meu Deus. Então, isso é muito legal, porque você pode conectar as pessoas de uma forma que você nem imagina, né, por exemplo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses contos, como é que foi esse processo de escrita desses contos para você. Enfim, traz tudo aí que você achar importante para a gente saber sobre isso. cuidado que eu falo demais, viu? Ah, adoro, amo. Olha, tudo que o escritor quer, é isso que você acabou de fazer, me dar esse retorno de saber que a história de alguma forma tocou você, sabe? Então, assim, nossa, tô muito feliz, já ganhei meu dia, você já fez meu dia. É, assim, a escrita desses contos, Contratos Encantados, ele veio de um desafio da minha sócia, Mirella Paz, na assessoria Lavanda. Nós duas somos as fundadoras da Lavanda Literária, né, que é a nossa assessoria de comunicação só do mercado editorial. E era um ano que eu não tinha publicado nada, né? Ano passado eu não tinha publicado, ano passado ainda 2023, a gente tá no final de 2024, não entramos em 2025, mas final de 2023 eu não tinha publicado nada e eu tava meio frustrada, porque, enfim, às vezes acontece, a vida vai consumindo a gente. Eu tava escrevendo um outro romance, que já terminei, tá com a minha gente agora, cruzei os dedos pra conseguir uma editora. É, mas eu estava no processo de escrita desse romance, então eu não tinha publicado nada daquele ano. E quando o autor, assim, eu não sou a favor da correria que tem, da pressão que se tem hoje para os autores estarem publicando de 3 em 3 meses. Eu acho isso surreal. Se você quer fazer um texto bom, você precisa dar um tempo para ele, sabe? Não deixar um tempo pra... Não tô dizendo passar 10 anos, 20 anos esperando, não. A gente tem que ter uma frequência também. Mas esse rush que estão fazendo com os livros, com os autores, eu não me agrada muito. Mas eu tava nesse romance, escrevendo ele há uns 2, 3 anos. Então, assim, tava publicando pouquíssimas coisas em paralelo, sabe? Coisas muito pequenas. E tudo bem também. Só que eu tava tava com vontade de ter a troca com os meus leitores, sabe? Porque tem os gatinhos da Ana, gatinhos da Ana, né? Que é um grupo de WhatsApp que eu tenho com a galera que me acompanha sempre. E que quando eu não entrego nada, eu sinto falta de trazer algo para eles, sabe? Então eu tava meio frustrada. E Mirella, ela me desafiou. Ela disse: não, você não vai passar esse ano sem publicar nada. Entendeu? Aí disse: faça alguma coisa. Não sei se vai ser um conto de alguma coisa, conto de Natal, conto de... E eu sempre fui dos contos curtos. Se você ler Deixa a Morte Morrer Cedo, As Duas Faces da Realidade, são contos pequenos. Tem um ou outro maiorzinho, mas a maioria pequenos. E ela desafiou, assim, a fazer um conto mais puxado pro comercial, porque os meus contos desses livros não são... Eles são e não são. Eles estão ali na linha tênue do comercial e da coisa mais... a galera chama de literária, enfim, esqueci agora o termo certo. Mas eles ficam ali no meio do caminho, sabe? Nem vão pra mais pra um, nem vão pra mais pra outro. Mas ela me desafiou a fazer algo mais comercial. E eu disse, tá. Olhei pro Dia das Bruxas, que era tipo uns 3 dias depois.
e disse, vou escrever. Tinha essa história na minha cabeça de uma bruxa em um outro contexto. Eu tinha a ideia da bruxa passando por uma outra coisa. Você leu o conto, eu não quero dar spoiler para as pessoas, mas o conto que eu tenho na cabeça, ele é após esse primeiro conto. Só que ele demoraria muito. Eu não conseguiria escrever em 3 dias. Eu não saberia nem se sairia um conto ou se sairia uma novela, pra você ter uma ideia. Tipo, eu não tinha tanta noção. Eu disse, esse não vai dar tempo. Aí eu olhei e pensei, o que poderia ter acontecido antes? Como é que eu cheguei neste conto? Aí veio a ideia de contratos, que é da Eterna, né, da Bruxa Eterna, que tem um contrato com esse ser feérico, com uma fada. Eu quis botar que fosse uma fada, não puxando realmente para a ideia que a gente tem de asas de fada, de tudo voltado para fada. Eu não fiquei chamando só ele de férico, eu realmente em vários momentos tentei no conto chamar de fada para ficar bem, porque hoje em dia tem vários seres féricos, né? Tipo, tem vários livros com uma diversidade muito grande. E eu queria puxar para aquela coisa da fada, não vou dizer raiz, porque tem várias versões de fadas, mas aquela que tá mais no nosso imaginário mesmo, né? Para além da pixiezinha, se fosse uma fada. Enfim, aí ela tem esse contrato com ele, ela se apaixona por ele e eles têm que resolver algumas coisinhas aí desse contrato, renovar esse contrato de uma forma diferente, né? Então foi daí que surgiu a ideia, foi conseguir fazer esse conto. E a gente fez muito rápido, tipo, digo a gente porque eu terminei o conto e mandei para a revisora, uma das pessoas que revisa para mim, que é a Juliana Almeida, recomendo muito. Ela faz revisão e preparação de texto e leitura crítica. E eu disse, Ju, me ajuda aí, entendeu? E aí Ju disse, meu Deus, você quer isso pra quando? Eu disse, tem que sair antes do Dia das Bruxas. Aí ela saiu correndo. A gente não conseguiu no Dia das Bruxas, acho que foi por causa da Amazon, saiu tipo um dia depois. E aí eu usei o mote do ainda o Dia das Bruxas ainda não acabou, ainda de você se envolver com a história. E justamente era uma história de bruxa, lançar no Dia das Bruxas, e eu quis usar o Dia das Bruxas, né? O imaginário do Dia das Bruxas, questões também culturais com relação a esse dia, de questões até mais puxadas para crenças mesmo, né? Que tem o Samhain, como fala, que já é uma outra interpretação, né? E eu quis usar esse dia porque ele é um dia mágico. Ele é um dia que, para várias pessoas, ele é mágico de diversas formas. Então, eu usei. Aí pronto, lancei contratos e a ideia era não lançar mais nada. Talvez lançasse o outro, que é uma. Enfim, não sei se é conto, não sei se é novela, tá na minha cabeça ainda. Talvez lançasse outro, mas eu tava muito travada na história do outro por uma questão de que ele era pra ser um livro-jogo. E aí a plataforma que faria esse livro-jogo, ela fechou. Então eu travei no meio do caminho porque eu tenho que mudar todo o formato dele. E, enfim, aí ficou travado e disse, não, mas contrato está aí, porque eu fiz ele com início, meio e fim. Você não precisa ler mais. Você pode parar em contratos e tá tudo bem. Você teve uma leitura legal. É um conto de fato. Não chega a ser um prólogo, nem é como é que se faz? Um primeiro capítulo, não é um conto. Eu sempre tive muito cuidado de fazer o conto mesmo, aquela história que se basta, sabe? Ela tem o início, meio e fim, tudo bonitinho, termina ali no clímax, e é isso. Aí, pronto. Só que as pessoas gostaram. Uma boa parte, tem quem não gosta, obviamente, ninguém agradou a todos, mas as pessoas gostaram e ficaram me perguntando mais daquele mundo, mais daquele universo. E assim, a maioria dos escritores vai entender isso. A gente coloca ali, é um iceberg, ali a gente coloca a ponta do iceberg, a gente nunca coloca tudo que a gente sabe sobre aquele mundo, porque a gente precisa definir as coisas para aquele mundo para entender as regras dele tudo e o que está acontecendo ali, por menor que a narrativa seja. Então, assim, as pessoas queriam saber mais, as pessoas perceberam que tinham mais naquele mundo. Eu não sei se você notou isso quando você estava lendo o primeiro conto, mas que tem uma coisa, toda uma sociedade, E me perguntavam demais disso, mais disso. E aí, quando veio esse Dia das Bruxas, estava perto do Dia das Bruxas, a gente teve acho que foi ali por outubro, antes, ou foi outubro ou foi setembro, eu tive um encontro com alguns influencers aqui do Recife, alguns creators aqui do Recife, e foi para discutir contratos e cantados e garras presas e outras formas de encontrar prazer, que é o meu conto com a lobisomem e uma vampira, na antologia A Lua é Sempre a Mesma, que saiu pela MAG, que é a minha agência hoje. E aí eles foram discutir esses dois contos, e na discussão estavam tipo, queremos mais, vamos lá. E veio a história de Juliana na minha cabeça, assim, veio uma parte dela. Eu sabia que não era a continuação de contratos, né? Não é essa outra história, mas se passaria na mesma realidade, né? Tanto que os personagens têm ali a Eterna faz uma apariçãozinha, né? Pequena, mas faz.
E aí eu disse, não, eu quero escrever sobre a Juliana. A história dela ficou na minha cabeça, na minha cabeça. Eu disse, então tá bom, tá na minha cabeça, né? Vamos fazer. Eu falei de Juliana, minha amiga, foi em homenagem a ela também, o Juliana, né? É, tanto que ela fez a primeira revisão, a quarta revisão quem fez foi a minha gente, a Gabriela Colicig. E aí, eu falei delas, mas eu não falei do capista, coitado. Que eu também cheguei pra ele e disse assim, ó, 48 horas, bora. E ele fez. E aí, com esse outro conto, eu fiz mais ou menos a mesma coisa, com uma semana a mais, assim, não foi 3 dias, foi uma semana. Mas eu fiz, então, Thiago, sabe aquele conto que eu disse que era único? Então, aí eu peguei e fiz, né? Eu fui pesquisar, viu que em Desejos Encantados eu trago algumas lendas, algumas folclóricas que todo mundo conhece, tem referência a Comadre Florzinha, tem, mas também trouxe algumas coisas daqui, como referência à loira do CDU, que é CDU Várzea, é um ônibus aqui, é uma linha de ônibus, ou era, né? Ela acabou, a gente agora fala que a loira tá pegando outro ônibus, mas ainda vai pro mesmo plano. Aí, mas que era a loira do CDU Várzea, eu faço referência a ela, e principalmente a lenda do caroneiro, que tem várias versões ao longo do... no Brasil, tem várias versões dele, ele é chamado com outros nomes até, tem um vídeo no meu Instagram que eu explico um pouquinho mais sobre isso, mas eu fui pesquisar as variações dessa lenda do caroneiro. Eu tive contato com essa lenda no primeiro momento com um livro de Roberto Beltrão, para crianças, de Roberto Beltrão e Camilo Nojosa, que é Guia de Criaturas Assustadoras para Crianças Corajosas, um negócio assim, que ele vai fazer uma releitura de vários desses seres, né, do nosso folclore, da nossa crença popular, de crença urbana, né, também tem. E aí eu fui olhando lá e tinha essa ideia do caroneiro, em que era uma coisa muito mais infantil, obviamente, para criança, uma coisa mais assim, era das bicicletas, uma coisa bem levezinha. E eu disse, não, vou pesquisar mais sobre o caroneiro. Botei na internet, né, na onde a gente vai hoje, pra internet. Procurei livros a respeito também, saí lendo o que eu encontrei e montei o meu caroneiro, né, que é a pessoa que aí já é puxando pra uma coisa mais adulta. Pra quem tá escutando esse conto, é pra maiores de 18, porque tem cenas quentes, beleza? Então ele é um fantasma adulto. E, enfim, ele é o encantado, né? Ele já passou da fase do fantasma. Há momento em que você vira uma lenda, você passa a ser um encantado. Então, e criei a relação deles dois, porque eu queria trazer essa coisa, sabe? O caroneiro, ele é muito conhecido por algumas pessoas, mas nem tanto por outras. Então, como tem várias versões dele no Brasil, mesmo aqui, vários dos leitores que leram não conheciam a lenda do caroneiro. Então, também foi legal fazer esse resgate e colocar ele aqui no Recife, de modo que um público que não conhecia chegou junto. Acho que só teve um amigo meu que virou para mim e disse, não, caroneiro, eu conheço. Sei sim, tudinho sobre, sabe? Então, assim, ele é uma dessas lendas que a gente não fala tanto quanto, por exemplo, um curupira, uma comadre florzinha, sabe? Um lobisomem, enfim. Então, eu quis trazer também, sair um pouquinho dessa área. E eu sabia que eu queria uma bruxa, que a principal coisa dela era lidar com a morte, era ver fantasmas. Na verdade, lidar com espíritos, né? Porque você leu, você sabe que ela não vê só quem já está morto, ela vê espíritos de uma forma geral. Então, foi daí que veio a ideia. E eu sabia que ia ser uma continuação, ia ser no mesmo universo. Então, tinha que ter o auge no Dia das Bruxas. Tinha que ter o auge no Dia das Bruxas. E fui fazendo e saiu e eu amei. Eu gostei mais do que eu gostei de Contatos Encantados. Eu amei bem mais Desejos Encantados, apesar de terem pessoas que disseram que preferiam contratos, que ainda queriam ver mais coisas de contratos, né? E aí veio a promessa que eu fiz, né? Não sei pra que eu faço essas promessas, mas eu fiz que eu vou terminar o conto que é barra novela, entendeu? Que eu não sei se vai ser conto, vai ser novela, só vou descobrir quando terminar, quando for o último ponto lá. E vai ter esses 3, e vou fazer mais um. Vão ser 4 contos no total, ou, enfim, contos e novelas, mais um por ano, né? Como foi. Um foi no Halloween 2023, outro foi agora, no Dia das Bruxas 2024. Em 2025 vai ter mais um, em 2026 vai ter o último. E aí a ideia é que quando chegar no último, eu vou juntar todos e fazer uma edição física. Porque um dos meus sonhos era, justamente, eu disse que escrever é magia, pronto, um dos meus sonhos era fazer um livro de bruxas. E eu fiquei, quer saber, isso é a minha chance de fazer um livro de bruxas. Vou botar as 4 narrativas, entendeu? E vou montar. E aí no último, eu já avisei pro capista. Ele já tá, meu Deus, é um ano de espera, mas, mas ele já tava planejando as cores da próxima capa. Você pode ver que as capas têm uma identidade visual, né?
Então eu já tava pensando nas cores, como é que vai ser. Eu já disse a ele, você vai cuidar do projeto gráfico da capa, da diagramação. Já falei com uma amiga minha que é ilustradora, que foi a que fez a ilustração de Garras Presas e Outras Formas de Encontrar Prazer, que foi um brinde da pré-venda desse conto. E aí ela vai fazer as ilustrações para botar no meio do livro. Então a minha ideia é realmente fazer uma tiragem independente desse livro, ter ele físicozinho, bonitinho, disponível em alguns lugares. E é isso, ter meu livro de bruxas, botar ele aqui na minha estante, junto dos que eu tenho físico, entendeu? E ter meu livro de bruxa. Vai ter a versão em e-book também, obviamente. Mas a ideia é que só nesse último, assim, é que tenha seja junto, tenha o último conto, até pra, enfim, você ter que comprar o livro todo pra ler o final, porque a gente tem que pensar comercialmente também. Mas é isso, assim, a ideia dessa série é essa, sabe? Agora, os contos, eles terminam. É início, meio e fim. Você não precisa ler mais nenhum. Eu prezo muito por isso. Se é um conto, se é uma história única, ela tem que ter o seu desfecho, sabe? Então, tanto contratos quanto desejos têm desfecho. E a outra regra que eu me coloquei pra essa série é que todos vão ter finais felizes. Isso é um spoiler. Não tem final triste, porque eu quero contos de fato encantados. Contos pra deixar o coração quentinho, sabe? E outras partes quentes também, você, né? Sim. Eu lendo do Mas, nada, opa, peraí. menina, eu mostrei pra minha avó, né? Que minha avó lê tudo que eu escrevo. Olha, minha avó é uma das pessoas assim mais mente aberta que eu já conheci na vida. Ela cresceu, ela lia os livros da Julia Quinn na época que eram de barraca, de banca de revista. Nossa. E aí eu me lembro dela falando, tem nada aqui de novo, é tudo sempre a mesma coisa, ninguém inova. Aí eu, aí eu comecei a botar cenas, não são todos os meus textos, os meus contos, você não vai encontrar os contos de Deixar a Morte Morrer Cedo, não é voltado pra romance, então não tem sexo, não tem cenas quentes, mas esses romances que são mais, né, mais puxando pro romântico mesmo, eu acabo colocando uma cena ou outra. E aí ela começou a ler agora essa fase, né? E de repente, do nada, ela ficou toda. Maria, que é isso, Maria? Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Você só vai escrever coisa assim agora? Que fantasma safado! E eu assim, morria. Eu conhecendo depois de velha ficou puritana, desde quando? Aí ela, não, você me fez mal. Eu disse, como assim, voinha? Eu lhe fiz mal. Ela, faz muito tempo que eu não faço. Aí eu fiquei, pronto, tá explicado. Agora parece a minha avó. Muito bom, muito bom. Mas foi, eu levei pra ela e assim, minha avó, minha família me apoia muito, é minha primeira apoiadora desde sempre. E é por isso também que eu sempre dou conselhos, assim, quando a galera vê como começar, tal, eu digo, não subestime seu primeiro público, que são seus familiares, seus amigos, a família que você escolheu para si. Essa galera é o primeiro público de qualquer autor e é a galera que impulsiona você a encontrar outras pessoas, sabe? Tipo, no meu caso, eu sou muito sortuda, porque nem todo mundo tem essa rede de apoio. Então, eu sou muito sortuda. Se eu digo que é sorte, é privilégio. Mas eu tenho tias no interior que compram meus livros e compram mais de 1, 2, 3 para dar de presente para as pessoas. Então são verdadeiras apoiadoras disso. Se ela ir de um beijo se você estiver escutando isso, porque toda vez ela escuta, quando sai numa rádio, quando sai num jornal, ela lê, enfim. Aí então tem essa rede. E eu sempre recomendo que autores busquem as suas redes. Nem todo mundo vai ser necessariamente a família, mas tem os amigos, sabe? Os colegas de trabalho. Não tenha medo de botar a boca no mundo, porque o boca a boca ele é muito importante, principalmente no início. Eu já não me considero mais uma autora iniciante, eu já tô nessa há muito tempo. Então eu já tenho um público para além dos meus familiares, dos meus amigos, mas os meus familiares e meus amigos continuam sendo apoiadores, assim, incríveis. Continuam sendo o meu primeiro público que eu levo com muito, muito carinho. E que eu sei que vão acompanhar tudo, assim. Minha mãe guarda matérias do jornal de escola que eu fazia. Então, assim, é sobre isso, sabe? Eu tenho muita sorte nesse aspecto. E eu recomendo para os autores nunca subestimarem esse público, porque às vezes a pessoa já vai pensando em todo mundo fora da sua bolha, quando a sua bolha vai te ajudar a sair dela, sabe? Então, se você é um autor e está me escutando, leve isso em conta. Mas é basicamente isso, assim, Contratos Encantados, Desejos Encantados, foi essa saga. Eu disse eu falava demais, eu falei demais. Não, eu amo, eu adoro. Mas foi essa saga. Contratos Encantados, Voinha leu. Ela tava internada no hospital. Aí deu tudo certo, saiu rapidinho. Mas ela tava lá, eu levei o Kindle pra ela ler. E ela não falou nada disso, ela tava plena lendo o conto. Adorou. E o Contratos Encantados também tem coisas. Tanto que eu fiquei,
que Contratos Encantados tem mais isso do que Desejos Encantados. Aí eu disse, ô Bahia, não tá fazendo sentido. Aí ela me soltou essa de faz muito tempo que eu não faço. Meu avô, meu avô morreu, infelizmente, ali pelo final da pandemia, mais ou menos. Não foi de Covid, ele tinha problema cardíaco. Então ele faleceu. Ele chegou a ler alguns livros meus, o que me deixa muito feliz. Mas, assim, desde então, voinha não quis. Eu disse a ela que eu instalava o Tinder pra ela se ela quisesse, mas ela não quis. Ela disse, não tem mais cabeça pra isso, não. Ela tá com 80 e poucos anos, mas disse que não tava mais afim disso. Tá de boa vendo as séries dela criminais. Os suspense. Querida. Então tá bom. Eu disse, então tá bom. Eu disse, voinha não vai se importar, eles se amavam muito. Mas até hoje ela tem muita saudade dele, sabe? Muita saudade. Meus avós são muito importantes pra mim. Eu também sinto muita falta dele. Bom, teve uma das perguntas aqui que você foi falando aqui, né? Que era sobre o que você diria, né, para alguém que quer começar. Eu acho que esse já foi um baita de um conselho até para mim aqui. Bom, e aí, partindo disso, como é que é para você juntar esse seu lado escritora e esse seu lado assessora? Como é que é isso para você? Como é que você lida com essa questão, né? Porque você deve ter começado a ser assessora, muito provavelmente, por conta desse seu lado escritora, né? Acredito eu. Como é que é isso para você? Uma batalha. É complicado, é complicado. Mas a gente vai dando jeito, vai dançando. O bom de estudar comunicação, eu tenho essa vantagem, né, que eu já estudo há anos, né, sou formada em jornalismo, comunicação social pela UFPE. Então, o bom de estudar isso, estudar marca pessoal, ser especialista em assessoria de imprensa, que é uma das minhas especializações, é que eu comecei justamente a estudar como conciliar, como formar uma imagem minha, sabe? E aí eu fui montando isso de forma a ser estratégica, mas não é fácil. Principalmente porque, assim, uma coisa que se fala muito para autores, e que ela é válida, é que você tendo um nicho é bem mais fácil. Então, se você é um Stephen King, escreve só suspense. Ou se você é uma Paola Siviero, vou citar aqui autoras brasileiras, uma Paola Siviero, que vai escrever ali fantasia, juvenil, jovem, sabe? Você tem um nicho, você tá escrevendo sempre isso. Não tô dizendo que a Paula não vai inovar, ou que o Stephen King do nada vai lançar um romance erótico. Pode ser que aconteça. Mas por enquanto, essas pessoas têm um nicho. E quando você tem um nicho, é mais fácil você fazer uma comunicação, um marketing que chegue no seu nicho, certo? Tem autores como eu que não necessariamente se prendem em um. Por isso que eu também fiz o mote, né? Que eu escrevo livros com amor e encanto, que foi o jeito de juntar tudo que eu escrevo, do infantil, que não vai ter nada proibido, é infantil mesmo, livre, para crianças. O meu livro foi feito, o Observador de Sombras foi feito para pais lerem para crianças, inclusive a gente leu muito texto em voz alta, para poder, enfim, ver como estava soando para além do papel. Então, eu vou ter desde o infantil a um Desejos Encantados, sabe? Então, vou ter textos tristes e textos felizes. Eu tive que procurar o cerne desses textos para poder criar algo que os unisse e eu conseguisse trazer as pessoas para lerem meus trabalhos. E elas leem porque gostam do que eu escrevo, sabe? Então, recentemente, uma leitora virou para mim e disse que leria até minha lista de compras e você acabou de realizar um sonho. Sabe, eu sempre quis escutar isso. E a leitura me disse isso. Mas a ideia é essa, é que a pessoa passe a lhe ler porque ela gosta de como você escreve, do seu estilo de escrita, para que eu consiga montar essa comunidade. Só que isso é bem mais complicado, sabe? É bem mais complicado. Até lutando com os algoritmos da internet, entendeu? Tem que ser muito estratégico. E o lado assessora é aquilo, eu sou formada, como eu disse, em jornalismo. Eu sabia, quando eu entrei em jornalismo, eu sabia que eu queria contar histórias. Eu procurei uma profissão que me ajudasse a contar histórias, que me levasse às histórias reais. Essa foi a minha ideia a princípio de fazer jornalismo. Eu fiquei meio encantada com jornalismo depois que eu li o Gibi do Cascão. Isso é outra história, sabe? Mas eu era pirralha, li o Gibi do Cascão e disse que ia ser jornalista. Eu tenho um problema, eu ponho as coisas na minha cabeça e elas, assim, escalonam de um jeito, sabe? Começam um negócio assim. Quando eu vejo, eu tô vivendo essas coisas. Pronto. A galera, como é que você decidiu ser jornalista? Eu digo, foi no Gibi do Cascão? Pois foi essa vibe. Acho que eu tava brincando de fazer um jornal, um jornal do bairro, né, do Limoeiro, e aí eu resolvi brincar disso também, e enfim, escalonou, a coisa escalonou muito. Acabei entrando no jornalismo pensando nisso, de contar histórias reais também. Tem algo no jornalismo que se chama jornalismo literário, que não é jornalismo falando de livros. É você pegar as técnicas de jornalismo para contar uma matéria. Então, quando você pega uma matéria e você tá lendo, você tá numa cena,
tá pegando técnicas da literatura e usando no jornalismo literário. Então eu pensei que eu ia muito por aí, e eu gostei dessa parte tudo. Mas quando eu cheguei lá, que fiz os estágios, eu passei por redação, eu passei por estágio de comunicação interna, de assessoria de comunicação. Eu me encontrei na assessoria de comunicação, porque eu percebi que eu poderia fazer pontes, levar livros para as pessoas, autores para as pessoas, fazer com que elas conhecessem obras diferentes e assim, o jornalismo ele busca coisas de relevância pública para apresentar para as pessoas. E eu acredito muito que livros em 99,9% são de relevância pública, praticamente todas as pautas. Porque a gente está apresentando histórias que podem mudar a vida das pessoas, que podem tocar as pessoas de diversas formas, ou simplesmente dar um alívio no fim do dia, como é o meu caso da minha comédia romântica de Olhos de Gato, que é um livro que é para ser água com açúcar. Ele é para ser sessão da tarde. E eu escutei muita gente falando que ele tira a ressaca literária. Eu digo, pronto, maravilha, era isso que eu queria. Ele não é um livro que eu fiz para ser o preferido de ninguém. Ele é o livro que eu fiz para você. Cara, tô no final do domingo, tô assim, meio, sabe? Pego, leio e me sinto bem, sabe? Então, tem livros que são para isso também. Então, Olhos de Gato é um desses. Então, eu percebi que eu podia fazer essas pontes com assessoria de comunicação. E me especializei nisso. E comecei a trabalhei fora do setor literário, mas sempre paralelo a ele. Primeiro tive a Fornalha Literária, que foi uma outra assessoria de comunicação com outras amigas que eu trabalho até hoje, inclusive Juliana. Ela também estava lá, porque ela também se formou comigo, inclusive a gente fez o TCC juntos. E aí, a Fornalha, por razões individuais, acabou. Cada uma das meninas queriam fazer outras coisas, não queriam ficar necessariamente na área. E eu quis ficar na área, eu queria ficar na área. Então, continuei como assessora autônoma. E fiz isso por vários anos depois de formada, sabe? Fui estudar sobre mercado editorial, fiz curso na Casa de Educação com formação de editora, então sei como é ser uma editora, mas eu não fiz para ser uma editora, eu fiz para entender o mercado e dessa forma poder auxiliar melhor os meus clientes e eu. Porque nessa eu acabei aprendendo um monte de coisa para mim enquanto autora, né? Eu digo, vamos juntar as coisinhas aqui, então eu fui aprendendo de um tudo nesse mercado. Até encontrar minha sócia, Mirella Paz, que eu comecei como assessora dela, e ela também me dando uma ajuda danada com minhas redes sociais, tudo. Porque aquilo, caso de ferreiro, espeto de pau. Quanto mais eu fazia para os outros, apesar de ter um monte de conhecimento e aplicando algumas coisas em mim, as minhas são muito mais esporádicas, sabe? Eu não conseguia manter, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de manter frequências, porque eu passo o dia todo cuidando das redes de outras pessoas. Então esse é o ônus da coisa, sabe? Então, às vezes, bate essa coisa de eu tô cuidando muito da carreira alheia e não tô cuidando tanto da minha. E isso é meio frustrante também. Isso é uma coisa a se avisar quando você une suas carreiras. Esse é o tipo de coisa que acontece. Tem muitos autores que eles vão por outro caminho, né? Eles, sei lá, passam num concurso público ou procuram uma renda que seja estável de alguma forma, e aí vão pegar esse dinheiro e investir na carreira. Então, não necessariamente as duas realidades vão estar se mixando o tempo todo. No meu caso, as duas realidades estão o tempo todo. Com a Lavanda Literária, que é o nome da minha assessoria, né, de comunicação, a gente assessora autores, a gente assessora editoras, e é uma maravilha. Eu tô amando, assim. Encontrar a Mirella, a gente fala que casou, porque de fato foi um casamento isso, sabe? E tem funcionado, a Lavanda tem crescido. Foi aí que eu conheci você, inclusive, com a Lavanda. E, assim, tem conseguido fazer a mudança. A gente consegue ver que a gente tá fazendo a mudança em várias carreiras. E isso faz toda a diferença. Mas quando chega na sua pergunta, porque eu rodei pra poder chegar, quando chega na parte de juntar as duas imagens, tem que haver um equilíbrio. Então, nas minhas redes sociais, eu trago um pouco da assessora, né? Tem momentos em que eu tô dando dicas de assessoria de comunicação para autores. E aí vem aqui a coisa, tá? Se você não é um assessor de comunicação, se você não é um revisor, se você não é um leitor crítico, se você não é um editor, não tem para que você estar nas suas redes sociais, por exemplo, dando dicas de escrita. Porque quem você quer atrair, por mais que autores leiam, quem você está querendo atrair para o seu perfil não são autores, são seus leitores. Então isso não faz sentido, e eu vejo muitos autores fazendo, e acabam perdendo tempo fazendo isso, quando deveriam estar fazendo material para atrair seus autores. Aí já fica a dica de comunicação. No meu caso, eu falo de coisas de comunicação porque eu tenho a assessora. Então, para mim, faz sentido. Um dos meus públicos é, de fato, os autores, sabe? Se eles vêm e viram meus leitores, é bônus. Mas a questão principal, enquanto assessora, é trazer a galera para o trabalho da assessoria. E para aprender também, porque eu sou muito da opinião, e aí veio de uma chefe que eu tive, a Mídia Felipe, maravilhosa, linda, adoro ela, que me ensinou isso, sobre compartilhar. Compartilhar sem você estar necessariamente cobrando por isso. Então, assim, eu tento passar conhecimentos reais nas coisas
que eu coloco nas minhas redes sociais, mesmo que a pessoa não venha me contratar, não tenha como fazer a lavanda. Eu não sou essa pessoa que guarda conhecimento, sabe? Eu acho que tem que ser compartilhado. Então eu tento compartilhar e levar de vez em quando essas dicas, essas, essas instruções de como chegar lá, coisas que eu gostaria de ter tido muito no início da carreira como escritora e não tive, sabe? Então eu levo essa minha parte, ao mesmo tempo que em minhas redes sociais eu também estou, enquanto autora lá, falando dos meus livros, fazendo promoções, fazendo parcerias, fazendo assessoria de imprensa, né, para sair em jornais, revistas, para sair com pego o conhecimento que eu aprendi e vou para outro lado, né? Apresento meu trabalho, a Mente sabe, você insistiu aqui bastante para eu conseguir chegar aqui hoje, então sabe a questão do Caso Ferreira Espeto de Pau, mas eu ainda assim estou aqui, é sobre isso, sabe? Então eu tento fazer essa coisa, dosar. Quando eu vejo que tá post demais para um lado, eu começo a fazer para o outro, por exemplo. E na vida tem algumas coisas, por exemplo, hoje eu tô aqui, preta é uma das cores da lavanda, beleza, mas eu tô bem mais, assim, meio minha vibe como escritora do que, por exemplo, com o ombro mostrando um pouquinho. Nunca que eu, como assessora, eu vou estar vestida dessa forma. Normalmente, quando eu tô como assessora, até uso a cor preta, mas principalmente a lavanda. A gente usa, eu tô com as roupas em cores lavanda, em cores violetas, em cores que remetam à marca. Apesar do lavanda também ser uma cor da minha marca pessoal, que já era tanto minha quanto Mirella, já tinha umas histórias com lavanda, a gente só anexou, o que é ótimo, porque as roupas acabam seguindo uma linha que eu consigo adaptar um pro outro, mas eu vou mudando um pouco os estilos. Então, quando eu tô em um lugar como escritora, você vai me ver vestida de determinada forma, às vezes com os vestidos longos, às vezes com essa vibe que eu tento trazer mais romântica, encantada, enfim. E quando eu tô com assessora, você vai me ver com terninho, você vai me ver mais social, você vai me ver nos cantos com a minha farda da lavanda, vamos dizer assim, entendeu? Com a roupa da lavanda. E Mirella, que, como a gente fala, a gente meio que acessora uma a outra para além da lavanda, ela ainda deu a dica de todas as vezes que eu aparecer como autora, eu estou sem óculos. Todas as vezes que eu apareço como assessora, eu estou com óculos, bem Clark Kent, entendeu? Então, assim, parece besteira, mas essas coisas ficam no imaginário das pessoas. Tem uma creator que eu gosto muito, a Lari, do Aldeia de Livros, que ela é aqui do Recife também, que ela, para todo evento que vai, ela vai verde da cabeça aos pés. Assim, ela tá na paleta de cores dela, as unhas também, tudo tá na paleta de cores dela. Quando ela tira umas férias, uma folga da rede social, porque às vezes a gente faz isso, né? Precisa dar né? Espairecer um pouco. Ela vai com roupas normais, coloridas, outra coisa. E todo mundo sabe que ela não está lá a trabalho. Que ela tá lá como só a Lari que gosta de ler livros e quis ir para um evento literário e só curtiu o evento literário, sabe? Então, são coisas de marca pessoal que eu também aprendi com o tempo. Mirella também é comunicóloga, então ela entende disso também. São coisas que parecem que não fazem efeito, mas fazem. Então, por exemplo, na minha paleta de cores, que antes da lavanda era só lavanda, preto e branco, com a entrada da lavanda literária, com a entrada de Mirella na minha vida, a gente agregou o rosa também. Então, quando eu tô falando como escritora, volta e meia eu coloco nos meus posts um pouco mais de rosa. Quando eu tô falando como assessora, eu uso mais o lavanda. E fica nessa, entendeu? São códigozinhos que a gente faz e ficam no subconsciente das pessoas. E que você aprende quando você vai entender, você vai estudar um pouco mais de identidade visual. Para quem estiver se perguntando como fazer isso, é só procurar uma designer, uma diretora de arte, são pessoas que estudaram para isso bastante. Eu passei também, tem pessoas que trabalham comigo, que são diretores de arte, como a Letícia Santiago, recomendo muito, também é ilustradora de Observadora de Sombras. Ela tem duas coisas também, viu? Ela é designer por um lado e ilustradora por outro. E a designer Amanda, também, ó, o seu nome, que fez a minha logo. Eu tenho duas logos, eu tenho uma logo que eu uso como assessora e uma logo que eu uso como autora. Que é outra coisa, eu comecei a botar nos posts dividindo. Então fica bem claro quando eu tô falando como assessora e quando eu tô falando como escritora. E a Amanda fez uma e a Letícia fez outra. Já foi, ó, pra ter duas perspectivas. E são maravilhosas. Quem quiser, é só me chamar no direct que eu passo o contato delas. Elas são incríveis, estão abertas a trabalho. Aí, eu fazendo propaganda aqui dos colegas, né? Porque a gente tem que fazer. Porque são trabalhos incríveis. E tem esse mito de que o escritor ele tem que trabalhar sozinho, sabe? E que ele tem que fazer tudo. Não dá pra você fazer, tipo, ok, se você não tem dinheiro, beleza, vamos juntar, tem caminhos que dá pra fazer, você tem que investir tempo. Se você não tem dinheiro, você tem que investir tempo. Isso foi uma coisa que um outro colaborador com quem eu já trabalhei dizia e eu concordo muito com ele, sabe? Nesse sentido. Então você vai estudar, você vai procurar, mas assim, dificilmente você vai fazer algo tão bom quanto alguém que
passou por um curso inteiro, graduações inteiras, especializações inteiras, então o tempo todo estudando isso. Então, assim, tem coisas em que vale a pena você investir pontualmente. A identidade visual você vai fazer uma vez, por exemplo, sabe? Que é melhor você chamar um profissional e ele faça aquela uma vez, aquele gasta um pouco a mais, que você se programa, você junta e você faz, do que você tá o tempo todo tapeando nas beiradas, sabe? Então tem esse mito de que o autor ele tem que ser autor, já dá muito trabalho. Eu tenho uma especialização em escrita criativa, a gente estuda também, recomenda-se que se estuda também, porque é uma profissão. Então, você já passa por muita coisa, já demora muito, você estava escrevendo há anos um livro, e por aí vai, eu tô outra agora, queria terminar antes do ano terminar. Não sei se eu vou conseguir, tá muito perto do fim do ano. E passou da metade do livro, mas não sei se eu vou conseguir. Aí, enfim, a gente já passa muito tempo com isso, com as pesquisas do livro. Isso já é muita coisa pra estudar. Muita coisa pra estudar. Aí o mercado ainda exige que você seja comunicólogo, né? Que você seja jornalista, você faça assessoria de empresa, que você trabalhe com marketing e vendas, porque comunicação é um guarda-chuva muito amplo. E dentro dele tem marketing ali, que é uma das coisas, que é o pensado para converter em vendas. Ele não é pensado para sua imagem. Assim, vai trabalhar a tua imagem, mas ele é muito mais voltado para você trabalhar junto com o setor de vendas do que a parte de imagem, de branding, que é o que a gente fala quando está falando de marca pessoal, assessoria de imprensa. Faz isso através da colaboração com a imprensa, com profissionais como você, sabe? Que vão poder levar as pautas para as pessoas. Então, é uma outra forma de fazer uma imagem, de formar uma imagem pública. E não necessariamente. Tem muito autor, por exemplo, que vende muito em feiras. Vende horrores em feiras. E não tem uma imagem pública. É uma coisa diferente da outra. Nas feiras ele está vendendo muito, mas não tem o imaginário dele. Não é como se, pegando marcas aqui, né? Você fala McDonald's e vem na sua cabeça o vermelho, o amarelo, aquele M da McDonald's. Pronto, ele não tem isso nas pessoas, que nem quando a gente fala de Thalita Rebouças. Vai vir na sua cabeça automaticamente coisas da Thalita, seja o rosto dela, seja a capa dos livros dela, seja as cores que ela usa mais, e aí por causa disso remete a ela. Então, assim, você pode vender muito e não ter uma imagem pública. As coisas não necessariamente estão tão juntas. Isso é só um exemplo, sabe? Claro que uma boa imagem pública te ajuda a vender, mas só ela não vende. E o marketing é muito mais voltado para vendas no final. Então, você tá vendo quantas coisas a pessoa tem que estudar, tem que entender, e você não é obrigado, galera. Você não é obrigado, sabe? E tem profissionais que passam a vida toda estudando essas coisas e estão aí para dar esse auxílio. Então, não tem dinheiro? Dedica mais tempo, dedica a conhecer, a ver umas consultorias, a dar uma olhada nessas coisas e a pagar esses serviços pontuais para poder você, a partir daí, conseguir ir mantendo, porque é muito possível também. E se você tem, investe, porque vai ter mais tempo para escrever. O tempo que você estaria fazendo outra coisa, você vai estar poder estar escrevendo. Fora que é muito melhor você ter outra pessoa com você. Esse mito do autor isolado, que não trabalha ninguém, só entrega o livro para a editora, isso não, infelizmente, não existe. Seria ótimo se existisse. Gostaria de, pelo menos assim, na realidade daqui, do Brasil. Eu não posso falar tanto das realidades dos outros países, não estou tão por dentro assim. Mas aqui é muito difícil. Não estou dizendo que não tem. Tem pessoas que conseguem sim viver da escrita. Tem pessoas na Amazon que conseguem viver da escrita, tem pessoas editoras grandes que já conseguiriam viver da escrita, mas é um caminho mais difícil, principalmente porque os royalties não costumam ser a maior parte. Depende do seu objetivo como autor. Tem toda essa demanda que o mercado tem feito de você conseguir publicar livros muito rápido. Enfim, até para montar uma estratégia, para em algum momento você viver de livro, e aí você pode viver de livro de diversas formas, seja só escrevendo eles, seja. Eu vivo de livro, se você parar para pensar. Então, assim, se você quiser montar uma estratégia para você vender de livro, até isso é interessante que você encontre pessoas para montar com você. Você não tá nessa sozinho, você não é obrigado. Sabe? Você não tem que ser comunicólogo, designer, para fazer as capas do cabo do livro, é uma coisa tão importante. E eu vejo a galera às vezes fazendo no Paint, eu fico tipo, pelo amor de Deus, faz isso não, sabe? Então, assim, você não é obrigado a saber fazer capa, você não é obrigado a fazer diagramação, você não é obrigado. E existem coisas que você vai acabar fazendo sozinho, se você não tiver dinheiro para investir. Mas mesmo assim, busca orientação antes, sabe? Tem pessoas como eu que estão também dando orientações sem necessariamente cobrar por isso. Então, muita gente vem falar comigo, eu digo, mesmo que não feche com assessoria, se precisar de uma dica, se precisar de uma troca, vem. Porque a gente está aqui para isso também, para compartilhar, para se ajudar dentro desse ecossistema literário. Então, acho que eu respondi e depois viajei um pouquinho, Não. mas a ideia é esse equilíbrio. Você quer manter, tem duas carreiras que se complementam, você manter justamente um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, e marcar bem quando você está numa skin, quando você está vestida de escritora, quando você está vestida de assessora, sabe? É isso que eu tento fazer.
E as pessoas acabaram de receber aqui, livres e de graça, umas dicas valiosas. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos aplicar isso. Muito bom, de verdade, assim. É bom que te ouvindo falar, já imaginava que você era uma profissional maravilhosa, assim, mas ouvindo você falar dá para perceber que é ainda mais o quanto você leva a sério aquilo que você faz. E, inclusive, lavanda tá no meu coração também, que lavanda, inclusive, é um dos, acho que é o meu cheiro preferido da vida, por exemplo, também. Então, quando eu vi também que chamava, né, assessoria lavanda, eu fiquei, ai, que legal, gente. Tudo se conecta. A ideia, quando a gente colocou lavanda, Mirella é quem fala muito bem sobre isso, Uhum. é que a ideia era trazer um afago, é trazer um abraço, a lavanda calma. Então é aquela coisa de estar conosco. A gente não se propõe a ser. Tem diversos modelos de negócio, tem pessoas que têm modelos de negócio parecidos com o nosso, mas a gente não se propõe a ser o modelo de negócio em que é uma coisa mais fria. A gente fala uma vez, faz o briefing e não se fala mais naquele mês, por exemplo. A gente tem um grupo com cada um dos nossos autores no WhatsApp. Toda semana tem atendimento a todos eles. A gente extrapola. A nossa assessoria de imprensa, ela não é só assessoria para colocar na imprensa e pronto, frio. A gente faz isso de forma estratégica. A gente pensa quais são os melhores veículos, quais são as melhores pessoas, quais os melhores creators, para cada tipo de ação que a gente vai estar fazendo com o autor. E a gente aconselha. Isso já vem hoje mais explícito no nosso pacote, porque antes a gente não botava explicitado o pacote e agora a gente aceitou e disse, não, vamos deixar, porque isso também é nosso trabalho. Por exemplo, tem mês que nem tem tanta coisa na imprensa, mas a gente tá planejando coisa para em janeiro, está planejando coisa para outubro. E naquele mês a gente já tá fechando algumas coisas para outubro, por exemplo. E tem e muitas vezes a gente tem mês que a gente mais aconselha do que tudo. A gente senta aqui e faz quase uma mentoria, uma consultoria, dizendo, não, vai lançar o livro agora? Beleza, o que é que precisa ter um lançamento? O que é que tem que ser encontrado? Tá aqui o checklist para isso. A gente tenta facilitar a vida do autor. Planeja, às vezes, rede social com ele, não necessariamente faz, mas está lá planejando, dizendo, não, o ideal esse mês é que você tenha posts assim, o ideal esse mês é que você fale sobre isso, o ideal é que você se posicione assim. Saiu na imprensa, o que é que você faz com essa matéria? Então a ideia da lavanda era essa, é chamar pra junto mesmo, assim, chamar pra abraçar, pra afagar, pra acalmar, dizer, não precisa surtar sozinho, você tá aqui com a gente pra não surtar, ou se for pra surtar todo mundo junto, entendeu? Essa foi a ideia de usar a lavanda, por isso que foi lavanda literária. E o que a gente pode esperar dos seus trabalhos futuros? Você tem planos futuros? Como é que tá Eu isso? tenho sempre planos futuros. Eu tenho sempre. Eu planejo até demais. Assim como eu disse, eu terminei um romance. Ele hoje tá com a minha agente, com a Gabi, na agência MAG. Então, que é um outro caminho que muitas vezes autores não conhecem, mas existe isso, as agências literárias, é algo legal para vocês procurarem saber, que é a galera que faz ponte com as editoras, principalmente, e que vão lhe ajudar a gerenciar a sua carreira. Então, é diferente de um assessor, o assessor a gente está muito mais focado na comunicação, o agente ele está procurando oportunidades para você, e ele vai, por exemplo, lhe defender em contrato, ele vai lhe representar, então, para determinados eventos, para vender seus livros para a Netflix, para, sabe? O agente literário ele tá lá para esse tipo de coisa. E ele é muito conhecido principalmente por fazer essas pontes com as editoras, porque já conhece ali e sabe o que a editora está procurando. Porque tem isso também, tem as fases em que cada editora está procurando uma coisa. E o agente ele sabe o que a editora está procurando, ele prepara, ele apresenta para ele, já faz essa curadoria pro editor. Lá fora, isso eu sei, que o agenciamento é muito mais. É maior. Aqui dentro ainda é um pouco. Ainda tem poucas agências em comparação com a demanda enorme de autores. Mas já existem há um tempo, tem uma galera que é especialista nisso. E uma delas é a MAG, né? Enfim, eu entrei lá recentemente, sou agenciada recentemente, mas meu romance já está com a Gabi para ela trabalhar. E eu tenho uma outra agente lá dentro que está só com os meus livros de criança, né? Meus livros infantis. Que é uma coisa que a gente tem conversado sobre, justamente dividir um pouco. Como eu escrevo muita coisa também para maiores de 18, a gente tem pensado, por exemplo, em eu assinar como Mariana Leal, que é o meu nome do meio, que eu não uso, para os infantis. E o outro ser Mariana Martins. Sempre sou eu, é para tipo, associar tudo a mim. Eu não tenho essa coisa de botar um pseudônimo. Isso é algo que eu faço para mim estratégico. É um caminho. Existe o caminho de usar o pseudônimo, tá? E ele também existe, mas o caminho que eu escolhi é associar tudo a mim. Então, todas essas são as faces de Mariana. A diferença são esses pequenos detalhes, para você saber quando eu tô falando para um e quando eu tô falando para outro. E quem me acompanha já faz essa diferença e saber quais livros vai levar para uma criança e quais não, sabe? Então tem a Vitória, ela que tá com os meus livros infantis, ela já tem 2 lá para trabalhar.
Então tem esses projetos que a gente espera que encontrem uma casa editorial, e tem os independentes, como eu disse, tá aí Desejos Encantados, tem mais 2 contos, um para ano que vem e o outro. Quem for conhecer agora vai ter a sorte de já pegar 2. Os meus leitores estão tipo, mais um ano até o próximo. Eu digo, pois é, mas eu tenho que ter tempo, entendeu? De surtar e conseguir fazer isso. Então, tem esse projeto. E tem um livro que eu estou escrevendo agora, que é uma comédia romântica com realismo mágico. Eu adoro isso. Também se passa no Recife. Quer spoiler do livro? Aí você me disse se eu dou spoiler, se eu não dou. Por favor, já dá uma introduçãozinha aí. A ideia é a seguinte, é que tem uma escritora, eu peguei uma escritora, peguei um local que eu entendo como funciona ali as dores dela. E ela é uma escritora como desses filmes de Natal, já tá no Natal, olha aí, ela é escritora como se fossem histórias de filmes de Natal em que você termina, todos os livros dela terminam com um beijo, né? Porque essas histórias sempre terminam no beijo, e fim de história, né? Ela não necessariamente escreve só histórias de Natal, ela tem uma ou duas, mas ela escreve histórias que a premissa é essa, é terminar no beijo. Só que ela fez um livro que fez muito sucesso. E a galera quer mais, que é a continuação da história, sabe? Quer entender como aquele casal tá vivendo, o que, é que eles estão fazendo, quais são as dúvidas, as apreensões, enfim. E o problema é o seguinte, todo mundo que essa personagem beija, volta com o ex. E, tipo, em um tempo determinado do livro, ela sabe que ela beija e a pessoa volta com o ex. É um poder que ela tem, um poder meio triste pra ela, porque ela nunca teve um relacionamento. Ela sabe que ela só tem casos de uma noite e chegou um momento em que ela tá bem com isso. E por isso também que os livros dela terminam no beijo, porque ela não sabe, ela não consegue retratar muito bem como é uma vida de casal. Apesar de ter crescido em volta de casais, acreditar no amor, ela não acredita tanto pra si por causa disso, porque ela tem esse poder. Ela chegou até a vender os beijos dela numa época pra ganhar um dinheirinho. Então, assim, antes de se estabelecer como autora. Então tem todo esse background, essa coisa assim. E aí, o que acontece é que ela aceitou o adiantamento do livro e ela tem que entregar esse livro. E tudo que ela faz, toda ela diz que não está dando certo. Não é assim. Não importa quantos livros ela veja, quantos filmes ela veja. E aí ele. Como é que fala? E o editor dela vem pro Recife pra conversar com ela, pra tentar entender essa situação, o que tá acontecendo, porque uma pessoa que escreve tão bem não tá conseguindo destravar aquilo. E ele entende a situação e ele faz uma proposta pra ela, que é de morar com ela por um tempo, como se fossem um casal. E no final da escrita do livro, ele quer um beijo dela, pra ele voltar com a ex e ela ter o livro pra entregar, porque ele precisa do salário dele também. Entendeu? O salário dele depende do trabalho dela. Então, assim, são duas coisas. Ele só quer esse beijo no final e tanto que ele fala pra ela, não estou aqui sendo só bonzinho, eu estou fazendo isso por interesses próprios, sabe? E aí eles vão ter esses momentos e o livro é sobre isso. Obviamente é uma comédia romântica, então dá pra se imaginar o final. Mas o gostoso de comédias românticas é a gente ver o caminho delas, né? Como é que isso vai se desenrolar. E aí tem outros elementos de realismo mágico, mas eu deixo pra quando as pessoas forem ler, porque senão eu vou dar spoiler do livro todo. Mas é isso. Basicamente, essa é a história que eu tô fazendo. Já está mais da metade. Tem uma playlist inteira de músicas pra me inspirar sobre o assunto. Enfim, essa é a história. Quando eu terminar, eu pretendo dar pra minha gente. Mas eu também tô fazendo histórias que eu quero fazer em paralelo pra estar publicando independente. Porque às vezes esse processo com a editora demora muito. E novamente, como eu disse, eu tenho muitas histórias que eu quero contar. E algumas delas podem ser independentes, pode chegar mais rápido para os meus leitores. Minha grande intenção em entrar em casas editoriais grandes é fazer essa parceria com a editora grande, até para ter mais distribuição, chegar em mais pessoas. É nesse sentido, mas eu não quero deixar as pessoas que já estão comigo sem material, sabe? Então, eu tenho essa vontade também, essa ideia de estar publicando coisas em paralelo, como é o caso de Desejos Encantados. Tem outra história que eu estou pensando para isso também. E aí eu vou nessa linha, vou fazendo esse caminho para estar aqui sempre que posso com os leitores e ao mesmo tempo estar tentando crescer um pouco mais na carreira como escritora, porque no final das contas é isso que eu quero, né? É isso que eu quero causar. Eu sempre me lembro disso. Eu quero causar nos outros a sensação que eu tenho quando eu gosto de um livro, sabe? Quando ele me toca, seja pro lado estou super alegre, feliz e romanticamente aqui, seja pro lado, meu Deus, estou devastada. Aí, então eu quero fazer isso com as pessoas. Então, quanto mais pessoas eu conseguir alcançar com a minha escrita, melhor, sabe? É isso que eu tô procurando e é isso que eu tô planejando. É pra isso que eu escrevo.
Ai, muito bom. Nossa, muito bom falar com você. Deu vários insights aqui também, mulher. Nossa, muito bom. Ah, eu fico feliz. A gente tá quase indo pro final aqui. Aí eu queria saber se tem mais alguma coisa que a gente não conversou aqui que você gostaria de trazer, alguma coisa que você lembre que eu não perguntei. Minha rede social, e não foi você que não perguntou, eu devia ter falado isso desde o início. Eu digo pra todos os autores que eu assessoro, lembre de falar da sua rede social, falar onde lhe Beleza. encontram. No caso, a minha é @m.anamartins, o Ana com 2 N's, tá? E ele é assim basicamente em qualquer lugar, tá? Do Instagram ao LinkedIn, eu normalmente vou nessa onda. Se você pesquisar Mariana Martins, provavelmente você também acha, porque a gente sabe que lá no Instagram, se você botar o nome embaixo ali do seu arroba, ele é outra forma de mecanismo de busca. Mas meu Ana é com 2 N's. Muita gente tenta, acaba não me encontrando porque vai com um N só. 2 N's. @m.anamartins ou @_Ana Martins. Tem essa variação de um pro outro, porque nem todos estavam abertos por. Mas é sempre a mesma coisa, que é mais uma dica. Tentem unificar o nome de vocês. Quanto mais fácil, de fato, mais fácil para a galera lhe encontrar, né? Então tem isso, lá vão ter, no meu Instagram vai ter todos os links que eu tenho, seja para livros, seja para o meu site também, onde aí eu falo um pouquinho tanto da assessora quanto da escritora, é marianamartins.com, né? E basicamente, eu tinha esquecido de falar isso, então coloquei aqui, me sigam, por favor, conheçam o meu trabalho, se vocês não gostar. Quer dizer, eu acho, né? Se não gostar, também não tem problema, faz parte, mas aí eu apresento outros autores que vocês vão gostar também. Entendeu? Porque você não é obrigado a gostar de mim, mas eu trabalho com vários autores nacionais, eu gosto de indicar a literatura nacional, então não faria sentido para mim, né? Eu priorizo indicar a literatura nacional muito mais do que coisas de fato internacionais, assim, porque tem muito autor bom aqui, cara. Tem muito autor bom aqui. Então, assim, eu tô sempre tentando indicar, se você não gostar do meu, você vai gostar de quem eu indico, entendeu? Ou vai gostar de algum dos que eu indico, porque a Lavanda assessora um bando de gente, de diversos gêneros, de alguém você vai gostar, sabe? Então chega lá, e essa é a ideia. E fica aqui o convite, de fato, conheça minhas obras, conheça as coisas que eu escrevo, tá tudo na Amazon, no Kindle Unlimited, só não tá o livro infantil, que ele era físico, né? Ainda tem em alguns lugares, eu acredito, em algumas livrarias. Hoje a gente fechou o contrato com a editora e pegou os direitos de volta para trabalhar e tentar publicar por outra editora. Por uma editora mais voltada para temas infantis, porque ela foi lançada numa editora que é muito boa, que foi a Flive, é uma editora maravilhosa, mas que ela está mais voltada para uma literatura mais velha, né? Não para infantil, para criança mesmo, assim, mas para adolescente, jovem adulto. Enfim, aí a gente vai pegar o livro e vai tentar levar para editoras que sejam mais voltadas para o público infantil mesmo, tá? Mas aí, tirando esse, que é o único que tinha físico, porque a gente achou que ia ser muito sem graça botar no Kindle Unlimited as ilustrações tudo coloridas, ia ficar preto e branco. Aí a gente disse, não, esse livro é pra tocar, é pra criança. Eu recebi foto de bebê virando o livro, assim, só vendo as imagens, sabe? Porque a ilustração é uma coisa importantíssima. E a Letícia, que é Letícia.ilustra, o arroba dela, é uma ilustradora, assim, de mão cheia, sabe? E ela arrasou muito no traço desse livro. Ela tá em outro comigo também, que tá com a gente tá torcendo aqui dedos cruzados para as coisas funcionarem. Então, tirando esse, todos os meus livros estão na Amazon. Aí tem Olhos de Gato, que é comédia romântica, não tem nada mágico nele, ele é a parte do amor mesmo, do amor e encanto, ele é a parte do amor. E é uma comédia romântica bem leve, é sessão da tarde, todo mundo que fala comigo fala nesse sentido de que cura a ressaca literária, isso que as pessoas me disseram, eu fui pegando os insights, entendeu? Achei muito legal. Enfim, se passa aqui no Recife. Tem Deixa a Morte Morrer Cedo e outros contos oníricos. E aí é uma coisa puxada mais para reflexão, para magia e mais para reflexão, tá? Tem As Duas Faces da Realidade, que vai na mesma pegada. Tá todos eles no Kindle Unlimited. E Contratos Encantados e Desejos Encantados, também no Kindle Unlimited. Fora isso, tem participações minhas em coletâneas, como Na Lua é Sempre a Mesma, que tem Garras Presas e Outras Formas de Encontrar Prazer, que é um conto que é mais puxado para lhe deixar devastado. Então fica aí o aviso. Entendeu? É um romance entre uma vampira e uma lobisomem, inspirado numa mesa de RPG que eu jogo. Eu adoro RPG, tá? Tem outro lugar que acontece magia, é numa mesa de RPG. Que não tem nada assim mais incrível do que todo mundo ao redor de uma mesa, sonhando as mesmas coisas, sabe? É quase. É mágico também. Então, assim, tirei uma experiência que eu tive numa mesa e criei o livro. Quem gosta de RPG vai pegar
referências a Vampira Máscara, Lobisomem Apocalipse, tá tudo lá. Então, é um conto que eu gostei, é um conto que eu gostei muito. E tá nesse A Lua é Sempre a Mesma, que você vai acabar conhecendo também outros autores geniais, outros autores maravilhosos. Uma delas, por exemplo, a Fernanda Castro, de Mariposa Vermelha, que foi indicada ao Jabuti recentemente, sabe? Tem conto dela também na Lua é Sempre a Mesma. Então, assim, é uma coletânea mais que está também nos principais marketplaces, não só na Amazon. Então, é outro canto que você pode procurar. E tem outras coletâneas, mas aí você pode me perguntar, porque fica mais fácil pra eu lhe explicar no direct. Leu alguma coisa minha? Vem bater papo. Vocês provavelmente já viram que eu sou uma pessoa tagarela, eu gosto de bater papo. A Amanda que falou, a Mandy falou aqui pra mim que gostou dos meus textos, eu já ganhei meu dia. Então, se você quiser, pode vir falar que gostou, pode vir também falar que odiou e por que você odiou, porque eu aprendo com isso, sabe? Não tem problema com isso também, não. Eu gosto de trocar ideias. Então, chega junto e é isso. Ai, sério, muito bom, muito bom. Eu gosto muito de quando o autor fala, que o autor não tem receio e traz tudo pra gente, assim. Teve muitas coisas que eu fui anotando aqui até para eu pesquisar depois também, né, para dar uma olhada, eu acho que isso é importante. Eu sempre falo isso para os autores que eu entrevisto, autoras, que eu aprendo muito com vocês. Quem me ouve já deve estar até saturado de me ouvir falando isso, mas eu sempre gosto de repetir para as pessoas que chegam novas ouvirem de novo, mas conversas assim fazem a gente aprender muito, né? Então, eu sempre saio com uma coisinha anotada, assim, tipo, eu vou pesquisar isso aqui depois, eu vou entender isso aqui depois. Então, sério, muito obrigada por você ter dividido esse tempo comigo aqui hoje, por ter falado do seu trabalho aqui hoje. Eu estou realmente muito encantada, porque eu vejo muito carinho no que você faz, e eu acho que isso faz toda a diferença num profissional, né? Quando ele traz esse carinho para aquilo que ele faz, não só porque ele faz para ele, mas o que faz para as pessoas que estão, né, com quem ele trabalha, assim. Então, Maria, muito obrigada de verdade. E que a gente siga fazendo muitos trabalhos aí pela frente. Eu que agradeço. Muito obrigada por esse espaço. Muito obrigada por não desistir de mim. Muito obrigada por ler os meus textos, por trazer também seu feedback. Como eu disse, eu ganhei meu dia. Eu não realmente não estou diminuindo a coisa. Eu ganhei meu dia. Muito obrigada mesmo. Eu fico feliz de ter agregado algo. Você também agrega muito para mim na nossa parceria ao longo do tempo. Assim, se quiser também só bater papo, chamar para o café, vamos, tamo juntos, entendeu? E assim, é isso. Eu só tenho realmente a agradecer. E obrigado também a quem está escutando. Obrigada por chegar até aqui, né? E espero que a gente possa ter outras trocas mais para frente. Obrigada, obrigada, obrigada. Gente, e essa foi uma entrevista que eu adorei fazer mais uma vez, e sempre é uma novidade, cada autor, cada autora vai trazer uma coisa diferente. Eu tô assim, extasiada e inspirada, porque esses últimos dias foram dias que eu pensei muito em desistir disso aqui. Eu pensei muito em deixar pra lá e procurar alguma outra coisa pra fazer e seguir, né, de outras formas assim. E eu passei alguns dias, ainda tô nesse processo de entender o que é meu trabalho, o que eu dou um passo para frente, o que eu dou um passo para trás também, porque tudo bem, tem coisas que a gente testa e não dá certo. E falar com a Maria agora foi assim um fiozinho da esperança, assim, que realmente tem pessoas que gostam do meu trabalho. Podem ser 10 pessoas, podem ser 2, podem ser uma pessoa, pode ser, mas eu preciso seguir fazendo, talvez com outro foco e outras perspectivas, mas continuar fazendo. E eu agradeço você que ficou até aqui, que absorveu tudo isso, que se interessou também. Isso faz muita diferença para aquilo quando a gente produz, quando a gente é criador de conteúdo. Aqui no meu Kindle, né? Dá para ver agora. Esse aqui é um dos contos que ela está citando durante a entrevista. E realmente foi muito gostoso. E, inclusive, uma coisa que eu quero começar a fazer é escrever contos, porque eu tô com muita vontade de desenvolver histórias, mas eu ainda tenho um pouco de insegurança, né, de elaborar um universo e tal. E eu gosto muito de ler, por exemplo, contos de terror, assim, minha paixão por contos começou ali. E aí também quando eu comecei a ver o Contos de Fadas em versões originais também, que são os livros que eu tenho aqui na minha estante, um dos. E eu nunca tinha parado para me atentar, assim, que os contos, eles são uma possibilidade que eu não preciso desenvolver todo um universo e toda uma questão dentro de uma história de 400 páginas. Pode ser um conto pequeno,
relativamente, que a pessoa vai gastar 1 hora ali para ler, mais ou menos, e que eu não vou precisar desenvolver tantas questões assim. Claro, eu vou ter que ter uma estrutura e tudo mais, mas a premissa é outra. E eu tenho estudado sobre isso, né? Eu tô fazendo um curso de escrita estratégica, porque eu tô fazendo um curso também de leitura crítica. Spoiler, para quem ficou até o final realmente ouviu, antes de eu divulgar isso no próximo ano. Exatamente porque eu quero começar a trabalhar com esse novo mercado, com essa parte, pelo menos novo mercado para mim, né, como profissional. Dentro disso, eu comecei a fazer um curso de escrita estratégica, porque foi um bônus. E sem querer, eu só comecei a assistir para ver se complementava o outro curso que eu estou fazendo e sem eu esperar, realmente está me inspirando a escrever. E é muito gostoso isso, porque agora eu lendo os contos da Maria, para fazer a entrevista com ela, eu vi que é possível, que eu consigo escrever também. E olha só como é realmente um ciclo aqui, né? A gente troca as coisas. Então, eu encontro essa possibilidade de, enfim, começar um novo projeto literário pessoal também, e também o projeto que segue para ajudar outras pessoas. E eu estou estruturando isso nos últimos tempos, né, em relação ao meu trabalho, como eu vou lidar com tudo isso. Mas, enfim, obrigada por todo mundo que ficou até aqui. Isso é muito importante para mim. Eu realmente acredito nesse trabalho. Eu estava muito triste em pensar que eu estava querendo desistir disso, eu estava querendo abrir mão, porque é bem cansativo produzir, muitas vezes não ter o retorno financeiro que a gente espera também, porque depois de um tempo isso também começa a pesar muito na balança. E já faz muitos anos que eu produzo conteúdo ou pelo menos estudo para isso. Agora, nesse último ano, eu consegui produzir mais, né, afinco assim, e manter essa constância e mostrar o que eu estou fazendo. Essa é a penúltima entrevista do ano, na próxima semana tem a última. Eu vou tirar um tempozinho aí de férias depois disso tudo, né, depois desse processo aí. E ano que vem tem coisas novas para sair para vocês e espero que vocês fiquem ligados, porque vai ter muito mais literatura. Assim espero, toda a energia em conexão aqui. Um beijo, let's bora pros conteúdos e eu vejo vocês na próxima semana.